Olá, meus amados irmãos, a paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Arlindo Pessoza, superintendente da Escola Bíblica Dominical, aqui da Assembleia de Deus, na Rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem o título Os frutos do Espírito, o eu crucificado. E já quero deixar uma pergunta para você que fica no ar para estimular a sua mente, o seu aprendizado. Fruto do Espírito e dons espirituais são a mesma coisa? Então vamos começar por aí. Vem comigo na Escola Bíblica Dominical, porque a nossa pré-aula de hoje está recheada de assuntos importantíssimos. Hoje nós estamos subindo ao 5º patamar, que é a lição de número 5. E nós queremos deixar aqui links, deixar aqui assuntos, para esclarecer, te ajudar aí na sua escola bíblica dominical. Então eu sou o pastor Arlindo e essa é a nossa pré-aula de escola bíblica dominical. Muito bem, o texto áureo da nossa lição de hoje está escrito assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. A verdade prática está escrito assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Nós temos na nossa leitura bíblica em classe, Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 26, e deixaremos como link para você fazer essa leitura em casa. Mas a nossa pré-aula de hoje está em cima desses 11 versículos aqui de Gálatas capítulo 5. O nosso objetivo geral é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Um assunto importantíssimo. Que coisa maravilhosa nós vamos estudar hoje. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é conceituar o fruto do Espírito, ou seja, nós vamos falar o que é o fruto do Espírito, conceituar o fruto do Espírito. Segundo é distinguir a relação fruto do Espírito e dons espirituais, aonde eu já lancei essa pergunta para que motivasse a sua mente, o seu aprendizado. Fruto do Espírito e dons espirituais são a mesma coisa? Então, vamos adiante. Terceiro e último é conscientizar que o fruto do Espírito se opõe à carne. Então, esta série de estudo que nós estamos estudando nesse primeiro trimestre, falando a respeito do verdadeiro pentecostalismo, aborda todos esses assuntos importantíssimos para a nossa militância do Evangelho aqui na Terra. Lembrando que os dons espirituais nos auxilia, nos fortalece, nos ajuda, são ferramentas dadas pelo Espírito Santo para o serviço da igreja militante aqui na Terra. Vamos lá. Nós temos o ponto central da nossa aula de hoje, que eu chamo de espinha dorsal da nossa aula, que fala assim: o fruto do Espírito tem como fonte o próprio Espírito Santo. Então, nós logo sabemos que sem o Espírito Santo não há fruto do Espírito Santo. E eu desejo hoje embasar, consubstanciando na Bíblia esses assuntos, fruto do Espírito principalmente e dons espirituais, mas especificamente fruto do Espírito, abordando assuntos aqui que entendemos pela teologia bíblica, aonde a palavra de Deus nos mostra o amor como o fruto do Espírito. O fruto do Espírito aqui está como uma modalidade superior, aonde ela abraça e junto com ela vem as outras 8 modalidades, como nós vamos encontrar em Gálatas 5, versículo 22. Tá lindo a aula de hoje. Vem comigo e vamos estudar. Eu preciso introduzir aqui, lendo essa introdução da seguinte forma:
O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja e no lar, na convivência com os descrentes e no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? Bem, o fruto do Espírito na vida do crente. O que é esse fruto do Espírito? A definição: fruto do Espírito. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova, coloca em nós o desejo de fazer o que é agradável a Deus. A definição fruto do Espírito: o fruto do Espírito na nossa vida é como o processo de santificação. Se o Espírito está em nós, se nós andamos no Espírito, nós frutificamos no Espírito, logo nós entendemos que é como uma lâmpada acesa. O fruto do Espírito nos leva. O que define uma pessoa que tem fruto do Espírito é aquela pessoa que tem obras. É uma pessoa que demonstra ter o Espírito Santo na sua vida, nas suas obras, seja na igreja, seja na sua casa, seja no trabalho. Lembrando que é uma pessoa amorosa. O fruto do Espírito encabeça pela primeira modalidade, chamado amor. Amor não é um dom, amor é o fruto do Espírito e junto com ele vem os demais. Você percebe uma pessoa que tem o fruto do Espírito pela sua maneira de conduzir a sua vida, pelo fato dele guardar com firmeza e amor aquilo que ele aprendeu na palavra de Deus. É uma pessoa mansa, é uma pessoa que não é precipitada, uma pessoa que tem domínio próprio. Tudo isso são modalidades que nós chamamos de fruto do Espírito. Vamos lá. O segundo fala fruto no singular. Muito bem, interessante nós entendermos aqui que o apóstolo Paulo, mesmo falando de 9 frutos, aqui ele não se refere a frutos, e sim ele fala no singular, ele fala fruto. Há quem diga que, como o missionário Eurico Bergstein, aquele que nós no ano passado estudamos, no terceiro trimestre estudamos uma lição, um trimestre maravilhoso, onde foi comentado por ele, esse mesmo, ele compara o fruto do Espírito chamado amor como uma laranja, ou como aqui uma tangerina, onde o amor é a laranja e essas 8 modalidades são os seus gomos. Então junto com o amor vem as demais. É por isso que ele chama fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, vamos andar na Bíblia, nós vamos encontrar ele lá no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 18. Vamos acompanhar a palavra do Senhor? Vale a pena a gente ir lá para a gente poder compreender, entender um pouco o que a palavra de Deus está querendo nos falar. O versículo, João capítulo 15, versículo 18 diz assim, ó: se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós aborreceu a mim. No versículo 16, ó: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto. João também fala aqui no singular, e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, ou seja, ele não é um dom, porque os dons, eles são passageiros, mas ele fala para que seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. E você vai ler tanto os versículos anteriores como os posteriores, e você vai ver o João se referindo ao amor. Uma hora ele fala fruto, outra hora ele fala amor. Então entendemos aqui que João está se referindo ao amor. Esse fruto é o amor. Quer ver aqui onde nós vamos encontrar também? 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre a suprema excelência do amor. Não fala como dom, mas fala aqui como amor. Quer ver? Versículo 3. Pois agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior desses é
o amor. Você percebe que todos os dons, eles passam. Porque agora, vamos ver o 12, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior deles é o amor. Então logo nós entendemos que esse fruto do Espírito que encabeça essa galeria, esse grupo de 9 frutos aqui, o amor, ele comanda os demais. E o apóstolo Paulo fala da superioridade desse fruto. Fala que ele é superior aos dons, porque os dons, quando surge o amor, todos os demais, os dons, eles serão aniquilados, porque os dons, eles são usados aqui na igreja, enquanto aqui nós militamos. Quando formos morar lá na eternidade, tudo isso cessará. Permanecerá a fé, a esperança e o amor. Lembrando que o maior de todos esses é o amor. Então nós deixamos aqui bem claro que em João está escrito que esse fruto é verdadeiramente o amor. É por isso que é falado no singular. Tanto João quanto Paulo fala desse amor, desse fruto. Fruto e não frutos no singular. Andar no Espírito. O que é uma pessoa andar no Espírito, né? Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre desejos impulsivos carnais. Quando essa palavra carnal ou carne tem várias referências, Paulo se refere à vontade da carne, fala do ser humano carnal, fala de algumas coisas referentes, por exemplo, concupiscência dos olhos, desejo da carne. Então tudo faz parte desse grupo. Então ele fala aqui de uma forma completa do ser humano que tem todos esses impulsos herdados de Adão, uma natureza carnal, que é necessário você andar no Espírito para poder vencer essa natureza carnal. Ele disse, se andai no Espírito, quer ver aqui, ó, versículo 16 diz assim, ó, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, se andarmos no Espírito, venceremos as concupiscências da carne. Porque o apóstolo Paulo está nos deixando bem claro que o estar no Espírito ou não é uma condição de uma vida passiva. Ah, eu sou espiritual na igreja. Na igreja, eu quando pego o microfone, até faísca de fogo sai do microfone. Eu salto, eu pulo, rodopio, eu falo em línguas, eu profetizo, eu faço tudo isso. Mas eu só faço isso na igreja. Mas quando eu saio da igreja, no meu trabalho, não dou testemunho de crente. Na rua, as pessoas não me conhecem como um autêntico crente. Eu já tenho enrolado algumas pessoas, não cumpro com os meus compromissos. Então logo nós entendemos que não tem consistência bíblica, a vida não bate, não condiz com o que pregamos, com o que professamos ser. Mas quando nós andamos no Espírito, nós somos crentes em casa, nós somos crentes na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, em todos os lugares aonde andarmos seremos observados e taxados, conhecidos pelos do mundo, pelos que estão lá fora como autênticos cristãos, que levam uma vida pautada na palavra de Deus. O comentarista diz, pastor Ezequias Soares diz que somos como uma tocha acesa, como uma lâmpada acesa à meia-noite, na escuridão, onde o mundo perverso, cheio de pecado, olha para a nossa vida e através dos nossos feitos, através do nosso andar, através da nossa condução de vida, eles veem em nós um autêntico servo de Deus.
Então é percebido na vida de uma pessoa o fruto do Espírito quando assim ele procede. É uma pessoa que não anda irritada toda hora, é uma pessoa paciente, uma pessoa tranquila, uma pessoa mansa. Há quem dê exemplos de homens de Deus aqui mesmo no nosso Brasil, a ponto de dizer: foi o homem mais manso que eu conheci. Como já vi um testemunho do pastor reverendo Napoleão Falcão, ele disse de um homem lá na Paraíba, ele disse: um homem mais manso que eu já conheci na vida, um santo homem de Deus. Quem olha para a sua vida vê o fruto do Espírito, o amor e todos esses atributos aqui falado pelo apóstolo Paulo no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, vêm todos a reboque juntamente com o amor, o supremo dom do Espírito, ou seja, o supremo fruto do Espírito, porque mesmo todos os dons passando e permanecendo a fé e a esperança e o amor, ainda diz que o maior desses é o amor. E ele fala lá na carta aos Coríntios, falando que podemos fazer de tudo, até dar o nosso corpo para ser queimado, mas se não tivermos o amor, nada disso valeria. Não vale nada se não tivermos o amor. É a identidade do crente, é o amor. O fruto do Espírito é uma tocha que, aonde o crente anda, é como uma luz acesa no meio da escuridão. Vem comigo na palavra, vamos para o tópico 2 que diz assim: a diferença e relação entre o fruto e dons do Espírito. Primeira diferença: o que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. Quando nós falamos de fruto do Espírito e dons espirituais, o que tem em comum entre esses dois, fruto do Espírito e dons espirituais, é simplesmente a fonte. Qual a fonte? Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte tanto dos dons quanto dos frutos. Os frutos são o que identifica um crente. Os dons é aquilo que leva a pessoa, que conduz a pessoa na santificação. Os frutos é o que vai levar a pessoa a receber galardão. Dons espirituais não classifica ninguém como santo. A pessoa pode ter todos os dons, mas a sua vida não ser condizente com a palavra de Deus. É possível isso? Sim, porque são dons. O fruto do Espírito Santo mostra a identidade de um autêntico servo de Deus. Já os dons, não, os dons é para o serviço, é um poder, é uma capacidade, são ferramentas dadas ao homem para o serviço cristão aqui nessa terra. Então nós definimos a definição aqui, a diferença entre dons e fruto. O fruto do Espírito identifica o crente como uma tocha acesa, como alguém que carrega o Espírito Santo em sua vida, uma vida acesa. Identifica uma pessoa que anda no Espírito e não apenas tem uma vida passiva. Por exemplo, uma pessoa que tem dons espirituais pode ser uma pessoa de vida passiva. Aquelas pessoas que têm dons, porém apresentam essas virtudes tão somente na igreja. É como que fosse um crente de igreja, mas ele não corresponde com o que ele prega em casa, com ele prega na igreja, ele não corresponde isso em casa e às vezes no trabalho. É uma pessoa passiva, é uma pessoa que não tem consistência, uma pessoa que não é determinada. Mas quem tem o fruto do Espírito é uma pessoa que identifica, ou seja, uma pessoa que tem o Espírito Santo de forma constante em sua vida. Segundo, os dons na igreja. É necessário os dons espirituais? Ou como é necessário? Não devemos impedir, não devemos barrar, não devemos engessar. Claro que temos que buscar os dons espirituais, uma beleza de um culto onde tem os dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele descreve, é uma coisa linda. Um tem salmo, outro tem profecia, outro tem línguas. Isso é uma composição
de um culto. O culto é racional, mas é espiritual. Importa que os que adoram ao Senhor adorem-o em espírito e em verdade. Paulo fala do culto racional, do culto inteligente, do culto consciente, mas sabemos que o culto é racional e espiritual. É aquela coisa linda que flui sem nenhuma manipulação. É uma beleza. Sabemos que glorificar a Deus é pelas nossas obras, mas a manifestação de línguas, de profecia, de todo o conteúdo de um culto é uma coisa maravilhosa. É para edificação da igreja e serviço do reino na terra. Os dons são necessários, não devemos impedir os dons espirituais na igreja. Claro que temos que usá-los de forma ordeira, como assim o apóstolo Paulo nos orienta. Então, amados, o resumo aqui do tópico 2, os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, o Espírito Santo. Ambos glorificam a Cristo. Tudo tem uma finalidade, glorificar a Cristo. Tudo o que é feito para glorificar a Cristo é válido. Eu vejo quando o apóstolo Paulo dá orientação a respeito do que não come, dá glória a Deus, e o que come também dá glória a Deus. Não importa se você come ou não come, mas se você come ou não come, dá glória a Deus. Para isso é válido. Não importa, o que importa é dar glória a Deus. Use os dons espirituais para a beleza do culto e edificação da igreja. Dizer glória, glória a Deus na igreja não deve ser por manipulação de um pregador, de um cantor, de quem tiver de posse do microfone, mas isso tem que ser espontâneo. A declaração glórias a Deus, ela pode ser manifesta em serviço pelas nossas obras, nossas ações, elas glorificam a Deus, mas no momento de culto, não se retenha também, glorifique a Deus, a emoção, o sentir do Espírito em nossa vida faz com que a gente altere o nosso ânimo, a gente altere as nossas emoções, porque o Espírito não está limitado à carne, mas ele penetra todas as coisas. Jesus, quando conversa com os discípulos a caminho de Emaús, Jesus já tinha ressuscitado, e quando ele se deixa conhecer no partir do pão, os discípulos dizem: olha, porventura não ardia o nosso coração quando ele nos abria as Escrituras? Perceba que Cristo Jesus não estava mais sujeito à lei da carne, mas ele estava ressurreto ou ressuscitado. Então o Espírito penetra todas as coisas. Então ardeu, eles foram tocados por dentro e dizia: não ardia o nosso coração quando ele nos abria as Escrituras? Deixa fluir o culto, deixa a beleza do culto fluir na sua congregação, aí na sua comunidade onde você adora o Senhor Jesus. Isso é importante. Use os dons espirituais de forma correta e ordeira, segundo a ordem de ensinamento da palavra do nosso Deus. Isso será muito válido. Terceiro e último tópico: o Espírito Santo se opõe à carne. Ora nós sabemos que a lei da carne, ela opera através do legalismo. Olha só aqui, ó, uma prévia desse tópico diz assim, comentarista pastor Ezequias Soares: o que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia, o abuso da liberdade cristã, a antinomia. De um lado o legalismo e de outro estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Eu costumo falar muito aqui sobre essa questão de procurarmos um ponto de equilíbrio. Sempre que derrapamos para os extremos, nós erramos, mas a palavra de Deus sempre nos puxa para um ponto de equilíbrio, ou seja, a antinomia e o legalismo
eles estavam levando o povo a derrapar, a ir para os extremos, enquanto o apóstolo Paulo vem trazendo um estudo sólido, trazendo o povo para um ponto de equilíbrio, o legalismo. Você pode ser uma pessoa legalista simplesmente pela carne, cumprindo toda a ordem da carne. Ou seja, o apóstolo Paulo fala que esta lei da carne, ela se opõe ao Espírito. Enquanto que os outros, a antinomia, não tem um ponto, não tem uma regra, isso não é válido, ou seja, eu não preciso me preocupar com isso. Então isso leva as pessoas a derraparem para outro extremo, vivendo uma vida dissoluta, sem nenhum temor, sem nenhum cuidado, enquanto que o formalismo tão somente satisfaz a lei da carne. Vamos e partimos para a lei do Espírito. A lei do Espírito conduz as pessoas lhes produzindo vida, enquanto que a lei da carne, mesmo legalista, ela simplesmente amarra a pessoa e a condena à morte eterna. Legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no Espírito. Estar na carne é cumprir as leis da carne. É uma lei da consciência da carne, de entendimento das coisas formais desta vida. Mas andar no Espírito é estar aqui, ali e acolá, ligadinho, que tem uma aliança com Cristo Jesus. Está como uma tocha acesa que pode passar pela escuridão, pelas trevas, mas sempre será luz. Pode passar nas trevas, porque luz é luz. Passando pelas trevas ou estando no claro, luz sempre será luz. Andar no Espírito é andar na luz, é não andar nas trevas, é não tropeçar, é não cair no abismo, porque está na luz. A carne e o Espírito. A palavra grega carne significa todo esse conteúdo que o apóstolo Paulo fala em várias partes. Ele se refere nas cartas paulinas, ele se refere à carne como vontade da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tudo isso são impulsões de um ser humano que herdou a natureza de Adão. Então, toda esta obra da carne, que é chamado de vícios pelo comentarista, que está lá no capítulo 5 do livro em estudo aqui, de Gálatas, você percebe a partir do versículo 16, você vê as concupiscências do versículo 19 ao 21, o que é as obras da carne, a lei da carne. Ela impulsiona o ser humano, empurra o ser humano para essas práticas essas que levam o ser humano a pecar, a arrancar o céu, o direito de vida eterna dessas pessoas. Enquanto que a lei do Espírito é vida, leva as pessoas para a vida eterna. Os vícios aqui no tópico 3, subtópico 3 e último, fala que esses vícios, o apóstolo Paulo, ele lista esses vícios aqui em várias passagens. Nós vamos encontrar essas listas como em 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10, 1 Timóteo 1, 9 e 10. Paulo não pretende ser exaustivo, mas ele expõe aqui 15 vícios que compõem-se as obras da carne, claro que são muito mais, e ele lista eles aqui como, ou seja, há quem defina colocando esses vícios também em 3 modalidades. Quais são essas modalidades? São obras, por exemplo, a primeira que fala que são de ordem de sexo ilícito. Quais são essas? Prostituição, impureza e lascívia. Prostituição, impureza e lascívia são de ordem de sexo ilícito, desejos sexuais ilícitos. A segunda é listada aqui como pecados de ordem religiosa, que é a idolatria, a feitiçaria, que são pecados de ordem religiosa. Quando se cai para esse lado, a questão de idolatria, idolatrar, e a feitiçaria, isso são pecados de ordem religiosa. E a terceira modalidade? A terceira modalidade é de ordem social. Perceba que a lista como é grande, ó. Pecados de ordem social: inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios e bebedices e glutonaria. Esses pecados são de ordem social.
Veja que tem aqui de ordem de imoralidade sexual e tem a outra de ordem religiosa e ordem social. 3 modalidades de pecados, de vícios que levam a pessoa a pecar. Então hoje nós estudamos aqui sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito demonstra a nossa identidade a esse mundo pecador. Nós andamos com o fruto do Espírito, que encabeça essa modalidade, o fruto chamado amor, e os outros 8 vêm a reboque junto com ele, onde os outros vêm fé, mansidão, temperança, e tudo isso vem junto com ele, junto com o amor. Isso demonstra a nossa vida, uma vida cristã, uma tocha acesa no meio desse mundo representado pelas trevas. Deus abençoe a sua vida, meu amado. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua classe. Leve isso para a sua classe. Fale com paciência, fale com tranquilidade. Fale de forma que eles entendam a necessidade dos dons espirituais, mas ainda muito mais o fruto do Espírito. O fruto do Espírito te segue para a vida eterna. E os dons espirituais fará você fazer obras grandiosas nesta terra. Ambos importantes, vindo da mesma fonte, do Espírito Santo. Deus abençoe e até a próxima, assim querendo Deus.